Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Saúde e junho é mês de Copa. E o Saúde Podcast entrou em campo para a gente vencer mais uma batalha. E por falar nisso, nós sabemos que o futebol é uma paixão nacional, mas ultimamente tem despertado preocupação não só nos torcedores, mas também nos jogadores, patrocinadores, enfim, é uma longa história que hoje vai conduzir a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui. E para falar, para bater essa bola com a gente aqui, nós temos dois profissionais de ponta aqui para poder bater essa bola. Eu estou aqui com a doutora Ana Carolina, que é doutora em Ciências da Saúde e pós-doutoranda, também na mesma área, e é nossa professora, coordenadora lá da nossa clínica escola no setor de fisioterapia. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Igor? Obrigada pelo convite. Prazer tê-la aqui conosco. E também para bater esse bolão, nós estamos aqui com o Dr. Diego Gomes, que é ortopedista, médico do esporte, especialista em nutrição e fisiologia esportiva e presidente da liga da mesma área aqui na AFIA Montes Claros. Seja bem-vindo, Dr. Diego. Muito obrigado, Igor, pelo convite e espero poder contribuir bastante. Com certeza, com certeza. Pessoal, para a gente começar então a nossa fala, já que a gente está falando de futebol, nós temos observado aí muitas lesões recorrentes e isso tem afetou inclusive, né, a escolha dos jogadores naquele primeiro momento, né? A gente viu o Rodrigo sofrer uma ruptura de LCA, nós vimos o Éder Militão ter uma lesão muscular com necessidade de cirurgia, o Estevão apresentou uma lesão séria na coxa, né? E claro, não podíamos deixar de falar do Neymar, né, que recentemente apresentou um edema e hoje foi publicado aí pelo médico da seleção que o caso dele é mais sério do que a gente imagina. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Então, para iniciar o nosso bate-papo, vamos entender um pouco essas lesões que são recorrentes nesses atletas. Você que está em casa, você que está nos assistindo, que é aquele atleta de final de semana, que bate aquela pelada uma vez por semana, você está convidado a estar aqui conosco. E também você que se interessa pela área, essa área esportiva, essa área de atletas, prestar esse cuidado, vem conosco, pega a pipoca, senta no sofá, fica confortável, que nós vamos cuidar de você. Então, doutora Ana, por favor, suas considerações. A gente ouve muito falar sobre essa questão da lesão no ligamento cruzado anterior. Uhum. Essa expressão, né, esse substrato anatômico, ele é citado com muita frequência entre os jogadores. Essa é a lesão mais comum nos atletas do futebol? Os estudos mostram que não é a mais comum, né? A gente tem bastante lesão também de tornozelo, entorse de tornozelos. Mas se a gente pensar na articulação do joelho, ela é extremamente importante para estabilizar. E para chute, para os sprints, para mudança de direção, ou seja, para toda a demanda, né, que é necessária para o esporte, o joelho é extremamente importante. Então, ter uma lesão no LCA é uma lesão que vai impactar de forma direta no desempenho desse atleta na posição que ele está jogando em campo. Perfeito. E, doutor Diego, essa lesão, ela costuma ser parcial ou quando ele lesiona é total? Como que isso afeta? Geralmente, quando essa lesão acontece no ato esportivo, durante o jogo, costuma ser uma lesão completa. E o paciente tem aquele clássico que ele perde a capacidade de movimento, muitas vezes, e ele percebe que ele lesou o joelho. Ele basicamente vai ao chão e coloca uma mão do joelho. É algo que é perceptível para o atleta e dentro do futebol, apesar dela não ser a mais comum, por esse componente de estabilizador, não só do futebol, mas todas as atividades que demandam rotação do joelho, como dançar, lutas, basquete, corrida, que vai ter curvas muito grandes, ele é extremamente importante e para quem quer ter uma performance, a sua lesão implica um certo tratamento. Diferente, por exemplo, de quem está fazendo uma musculação, em que a base é fixa, não tem torção. Então, para o jogador de futebol e lesar o LCA é altamente preocupante e muitas vezes é um divisor de águas em sua carreira. Apesar de ser a mais comum, o impacto dela é muito grande e demais lesões. Doutor Diego, o que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de lesão?
Na prevenção, não só do ligamento cruzado anterior, como de diversas outras lesões musculares, a literatura, por exemplo, cita que as mais comuns são as musculares. Os próprios balanços da CBF, comparativamente de 2023 para 2024, teve um aumento de... A maioria das lesões, quase 50% delas foram musculares. A maioria de pequeno impacto, mas foram as musculares. De prevenção, eu diria que são vários fatores, é multifatorial, que vai desde adequar o treinamento adequado para aquele atleta, para o tipo de campo específico, para a função que ele vai fazer em campo, a recuperação, e muitas vezes é negligenciado, às vezes pelo próprio atleta mesmo. Eu vejo hoje nos times de futebol, eles cobrando muito a questão da concentração, ir para casa, Verdade. dormir em casa, Se alimentar direito. dormir bem, e a própria reabilitação e prevenção fisioterápica, que é importante dentro desse sentido. E os marcadores inflamatórios, se o jogador está em mente. Mas eu diria que no atleta profissional é o pós-campo, é o fora de campo, é um marcador importantíssimo na prevenção de lesões naquele atleta que quer ser uma alta performance e quer ter uma longevidade importante. Perfeito. Ana, o alongamento é importante nesse momento? É controverso. É bem controverso, porque o alongamento, vamos dizer assim, se eu estivesse falando de jogadores idosos, eu diria que sim, né? Que seria bom. Só que o alongamento ele tem várias funções. Então, a curto prazo, ele pode ser prejudicial, porque você afasta as fibras e eu preciso de força depois, que é a aproximação de fibra. E aí, se eu fizer isso prévio, eu posso perder força. Então, pode ser ruim. Agora, terminei o jogo, terminei alguma atividade esportiva, então no pós, para quê? Para evitar um espasmo muscular, promover o relaxamento muscular, aí sim seria coerente fazer. Então, tudo depende do momento, e tem vários tipos, né? Um alongamento estático, que é aquele paradinho tradicional, conta 30 segundos. Menos de 20 segundos, a literatura fala que não funciona, então não adianta, tem que ser 30 segundos. Olha só. Mas você pode utilizar também uma mobilização, então movimenta a perna, isso vai ser mais interessante para aquecer do que o alongamento. Entendi. Doutor Diego, você acredita que o futebol brasileiro e o futebol moderno, vamos dizer assim, né, dessas últimas gerações, ele está mais intenso fisicamente do que foi em outras décadas? A gente não tem como não falar, né, não lembrar do saudoso Pelé, do Garrincha, que era outra geração, né? Os treinos de hoje, a preparação de hoje, ela está mais intensa? Sem dúvida. O futebol, ao longo das décadas, ele foi tanto aprimorando na parte tática, como na parte física também. Não só o futebol, eu diria que os esportes em gerais. É aquela coisa de quebra de recorde. Tentar ser melhor. Superação. No futebol, temos os recordes pessoais, de quem faz mais gols, de quem faz mais gols de falta, goleiro que defende mais. Mas tem-se a cobrança, tem questão de títulos, estabilidade, digamos assim, manter sempre aquele nível de padrão. Então, o futebol está muito mais intenso. Fisicamente, exige mais fisicamente do atleta, temos mais explosões, mais sprints, e a própria modalidade também tática atual, que é diferente na época de Garrincha, de Neymar, por exemplo. Naquela época, Pelé não voltava do meio de campo. Ele era do meio de campo para frente. Garrincha do meio de campo para frente. Naquela época, o lateral parava no meio de campo. Chegava no meio de campo e tocava a bola para o ponteiro. E o ponteiro do meio de campo, ele ia para usar a bola no fundo. Hoje não. Hoje o atacante ele tem que voltar para ajudar na marcação. Ele tem que dar combate ao goleiro, ele tem que dar combate ao zagueiro, ele tem que ajudar na marcação. Então ele tem um desgaste muito maior durante o jogo do que tinha antigamente. Isso com certeza aumenta a questão de lesões e também amplia o tempo de recuperação. Tanto que a própria FIFA, já de alguns anos para cá, já determinou que para que tenha pelo menos um mínimo de recuperação e que exista um mínimo de reposição de glicogênio muscular, um jogador não pode ter 2 partidas em menos de 48 horas. Para que tenha pelo menos a capacidade de recuperar o glicogênio muscular antes de ir para um outro jogo, uma outra partida que vai desgastá-lo muito mais. Temos relato de Hulk, recentemente, falando que chegou a perder 4 quilos
durante uma partida de futebol. Isso tudo é, e bom falar disso, porque isso é tudo medido. Hoje cada jogador ele é medido, tanto que Sim. perdeu, não perdeu, tanto que ele correu, qual parte do jogo que ele deu mais sprint, que não deu sprint, tocou na bola, suou, isso tudo é tudo contato, tá, tanto para poder prevenir as lesões que, sim, hoje o futebol tem uma demanda maior disso. Comparativamente, tivemos a própria CBF, comparando o ano de 2024 com o ano de 2023, teve um aumento de 51% de lesões musculares de um ano para o outro, 2023, que a demanda está sendo cada vez maior ao jogador. A gente observa esse futebol está mais intenso, mas concomitantemente houve um avanço da ciência em termos de tecnologia, em termos de informação, de conhecimento, e por conhecer a fisiologia do esporte ali, acaba que há uma cobrança maior também, porque os envolvidos, as partes envolvidas começam a entender mais sobre o mecanismo, sobre o funcionamento, e isso acaba exercendo uma pressão, né? Você falou aí sobre os fatores, né, que é uma questão multifatorial. A gente tem observado uma questão que é as escolinhas de futebol. Então, os pais ou aqueles caçadores de talento cada vez mais vão nas escolas pegar um menino cada vez mais jovem para poder ver se encontra um novo talento, né? Se consegue pescar esse novo talento e começa a investir no garoto ali, ainda em tenra idade, às vezes não tem a consolidação óssea, não tem essa formação. Quanto mais cedo, melhor para entrar no futebol. A gente vê os jogadores aposentando aí na casa dos 35, 40 anos. Quanto mais cedo começar, melhor ou não? O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que aí não seria muita questão do futebol, ou esporte em geral. Nosso corpo foi feito para movimentar. Exato. Nosso corpo foi feito para isso. E ele exige isso desde mais cedo precoce, até a idade que ele conseguir se movimentar. Até chegar. Nosso corpo foi feito para movimentar e exige movimento. Então, não tem uma idade precoce, assim, só pode iniciar uma atividade física a partir de certa idade. O que nós pedimos muito na questão infantil seria a questão da recreação, que a atividade física seja algo recreativo para que a criança tenha amor, gosto para praticar o esporte. E não que tenha algo muito cobrança em cima para que ele fique como raiva e frustração. Então, a atividade física para criança, futebol, peteca, vôlei, a partir do momento que a criança tiver interesse, pode estimular, mas de um ponto de vista recreativo, de estímulo à prática esportiva, e não de cobrança desde imediato. No tocante ao futebol, eu diria que todo esporte tem a variação genética e meio aquele dom. Não tem jeito. Tem-se uma frase bem difundida por aí que fala-se que a disciplina supera o dom, desde que o dom não se dedique. Sim. Desde que o dom não se dedique, você consegue superá-lo. Mas quando o dom, aquele que tem um dom se dedica, não dá. Phelps é 1 a cada 1000, Bolt é um a cada 1000. E a gente vê dentro dessas escolinhas o próprio caça-talento. A gente vê que aquele caça-talento, ele bate o olho naquela criança e ele sabe, esse aqui pegou na bola de um jeito diferente, isso aqui correu de um jeito diferente. A gente sabe que tem aquela predisposição desde o início, não só para o futebol, como diferente outros esportes também. Perfeito. Posso só complementar uma coisa? Por favor. Que eu lembrei aqui, quando eu estava na Unicamp, tinha um menino do Red Bull, não do profissional, que ele machucou, né, rompeu o LCA, aí a gente fez a recuperação, aproveitou, na época a gente fez ocinético e tudo mais, e aí ele rompeu de novo. E aí, na fisioterapia, o que a gente percebeu? Que ele, como ele começou muito precoce, ele não sabia movimentos elementares. E isso às vezes acontece, porque isso é muito interessante, porque quando a gente fala de recreação, é você saber se movimentar, saber o que é um agachamento, sabe que é um movimento, né, que é necessário, saber o que é ficar na ponta de um pé. Então, são movimentos que são necessários, que eles vão estar contidos dentro da demanda do esporte, mas você tem que saber fazer sem o esporte.
Porque senão aí você bota numa alta sobrecarga e aí machuca. Perfeito. Então é perfeito. importante ver isso. Só Claro. complementando só, é tanto que a criança, eu diria que hoje vai ter que ter contato com diversas modalidades possíveis para desenvolver essas capacidades, propriocepções Isso. diferentes, são diferentes em cada uma, Uhum. se adequar àquela que ela vai gostar mais hoje ter, e lembrar sempre que é um ser em desenvolvimento, Perfeito. com discrepâncias de membro, dependendo da fase que tiver. Tem fase que a criança tá cabeçudinha, pesa mais pro corpo. Tem a Pé fase mais caidinho, né? Pé caidinho, mais tem a fase fechado. do adolescente, no homem, tá com esse pernão, bração, jeito meio desengonçado, assim. E cada fase demanda uma certa propriocepção e um aprendizado do Até a própria movimento. questão dos hormônios, né? A gente Exatamente. faz testosterona para ter mais força. Isso tem uma diferença, né? Na Tem, fase também, né? A justo. maturação da criança, ela tem as fases. Então E é aí, importante tudo isso é perceber que pode acontecer, né? Que a criança às vezes demonstra uma habilidade com a bola ou com outro esporte e às vezes aquele primeiro círculo de convivência ali, os pais, os familiares, os amigos, aí já começa, um futuro Neymar. Sim. Aí começa a Tá pressão, demais. né? Canhoto. demais. Aí começa a pressão em cima do garoto. E aí vem, né, as cobranças e vem toda aquela estruturação, né, psicológica. Então, embora não tenha uma idade, né, precoce definida, é sempre bom levar na perspectiva da recreação, Recreação. Sim. da propriocepção, da percepção do movimento, né? Isso, consciência corporal. Perfeito. E, Ana, o que torna a ruptura de ligamento cruzado anterior tão delicado assim para um atleta? Um dos fatores muito interessantes, além da questão da estabilidade do joelho, é que no próprio ligamento a gente tem receptores que ativam a musculatura. Então, se eu romper esse ligamento, mesmo que faça reconstrução, aquele músculo não vai mais contrair como era antes. No entanto, muitas vezes a gente tem, né, uma inibição iatrogênica pós-cirúrgica, que é essa perda de força. A gente faz estimulação na físio, né, tem todo um protocolo. Mas isso é algo que é muito ruim. Então, às vezes, a gente não retorna 100%, porque quem ajudava a estimular, perdeu. Entendi. Então, isso acontece bastante. Perfeito. Você quer falar, Tudinho? Lembrando, assim, porque mesmo as técnicas cirúrgicas mais novas, o ligamento, mesmo com o autoenxerto, retirado do semitendíneo, patelar, não tem esses proprioceptores próprios do ligamento. Você consegue refazer o enxerto funcional anatômico, mas essa propriocepção se perde Mas um pouco. não, Se perde um pouco. Tanto que nos de atletas, cerca de 60% consegue manter. Por isso que, assim, que é o medo do atleta. Somente metade dos atletas que têm uma lesão de ALCA conseguem se manter no alto nível anterior. 65% chegam perto, 50% se consegue manter no alto nível, ou seja, 50% tem uma perda de eficiência de performance. E fora se aumenta em 4 vezes a chance de uma nova lesão. Uma nova lesão. Eu falo que é meio que um marco do jogador. Tem um estudo também mais recente que eu li, não tão recente, né, agora, mas assim, faz acho que uns 4 anos, que ele fazia até uma comparação pós-cirúrgica de quem rompeu a LCA e fez a reconstrução e quem não fez. Os dois grupos desenvolveram osteoartrite depois. Então, além de você perder, né, um ligamento, diminuir a sua força, você ainda tem outras complicações que podem ser advindas dessa sobrecarga de você ter alterado a biomecânica do seu joelho. Perfeito. Então a gente pode ter um resgate da estrutura com autoenxerto, com a cirurgia, mas às vezes a funcionalidade não vai ser exatamente como o original. Isso. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Ficou claro. A gente observa muito, assim, durante a minha formação, eu percebi muito isso e eu queria ouvir de vocês. Sempre que a gente tem um mecanismo de trauma que envolve essa questão osteomuscular e a gente vê aquelas modalidades da questão da fratura, da entorse, da luxação, a gente sempre, uma das primeiras medidas, né, quando você vê o atleta ou o indivíduo que está ali na prática do esporte, teve uma lesão evidente, né? Você acompanhou, às vezes, ali o desenrolar dos fatos
e aí você percebeu que teve uma lesão, ele deita no chão, ele já sinaliza que foi no tornozelo, no joelho, na coxa, enfim, e a gente sempre parte daquela premissa de que é o mais grave, a gente deve imobilizar primeiro, ou não? Essa premissa ela se modificou no decorrer do tempo. O que que a gente faz no primeiro momento ali que tem uma suspeita de uma lesão grave? Você quer começar? Nós temos alguns protocolos que foram assim aprimorando ao longo dos anos. Desde que na época que tipo não podia nem tocar, deixar parado, ficar quieto, para hoje que estimula assim, inclusive o contrário, a mobilidade precoce. Depende muito do grau de lesão também. Vamos supor que tem uma luxação de joelho que já existe no futebol, mesmo fratura, aí já demanda uma certa imobilização, pelo menos inicialmente, mas vamos pensar numa lesão muscular tipo a do reto femoral ou algo próximo que o Rodrigo e Estevão tiveram. Naquele momento, inicialmente, a gente pede que tenha uma compressão local, ser o famoso faixamento do lugar, para que não tenha muito extravasamento de sangue, não dê muito edema. É muito utilizado também a questão do gelo. Quem acompanha o futebol vê que o jogador, muitos daqueles nem sequer machucaram, mas foram substituídos, volta e meia um outro tá no banquinho lá, com uma bolsinha de gelo, apertando o lugar. Muitos nem sequer tiveram lesão, mas substituiu, põe o gelinho no lugar, comprimido com uma faixinha ao redor. Temos a questão do repouso, que antes era muito difundido. Hoje já temos, bem literatura já, e para o atleta, nós temos que ter uma mobilidade precoce. É fazer mobilidade no limite que a dor tolerar. Conseguiu controlar a dor, normalmente medicamentosa, a gente inicia a mobilidade precoce para o paciente. Não é fazer de imediato o que ele fazia antes, não é botar carga, botar intensidade, é ter uma mobilidade que assim que vai melhorando, ele vai ter com o tempo. Anti-inflamatório, modizado demais, muito, principalmente pelo pessoal mais antigo. Hoje até o pessoal mais novo já corre do anti-inflamatório. Não é muito utilizado. E manter a perna elevada, para poder diminuir a questão da edema pela gravidade. Eu digo que o principal hoje seria, como lesão muscular, para o atleta, seria compressão, enfaixamento na beira de campo, imediato. Um primo com uma faixa e um gelinho no local. Tiver um remédio para dor, pode dar. E nesse momento, procurar o atendimento médico para que possa identificar certamente qual que é a lesão que ele teve e dar sequência ao tratamento. Perfeito. Ana, a fisioterapia corrobora? Ajuda demais. O interessante é que, assim, que a gente vê, né, que às vezes o atleta profissional, ele tem esse acesso. Aí o atleta amador, ele chega e fala assim, machuquei, mas eu não vou procurar ajuda. Não procura o médico, não procura o fisioterapeuta, não faz nada. E aí continua, e aí essa gravidade, né, ela pode ir aumentando. Mas é extremamente importante, né, assim, você avaliar se você perdeu a função e edema e dor, que é o que o Diego falou. Acho que esses 3 sintomas são extremamente importantes da gente ficar alerta. E aí, na físio mesmo, a gente geralmente, pensando agora no edema de gastrocnêmio, né, na lesão que ele teve, por exemplo, Neymar, a gente avaliaria como é que tá a força dele de panturrilha. Então, a gente ia pedir, por exemplo, ele ficar na ponta do pé. Ele tem que conseguir ficar na ponta do pé, porque eu preciso ver se existe uma contração. E ele não ia dar conta. Então, a gente consegue ter uma noção disso na palpação, né, inicial, e tiraria ali de uma forma complementar, faria com uma ressonância, às vezes um ultrassom, dependendo do que tivesse mais fácil ali para ter uma noção da gravidade, do tamanho dessa lesão. Pensando no processo inflamatório, inicialmente, formas analgésicas, né? Então, realmente, um gelinho. Às vezes a gente usa um inflamatório dependendo da situação, mas ele não é de tomar. A gente passa, às vezes, por exemplo, usa um ultrassom e passo no cabeçote em vez de gel, para que ajude, né? E tenha um estímulo um pouco mais profundo dessa inflamação local, né? Para não ter efeito sistêmico. E conforme vai passando o tempo e vai evoluindo esse reparo tecidual, que é normal do nosso corpo, aí sim, né? A gente vai testando, avaliando, vendo como é que tá a força, se eu posso ir aos poucos implementando a carga, né? Na hora certa. Porque esse músculo tem que lembrar o que ele faz. Ele tem que voltar a contrair, né? Sem dor, de forma funcional, para aí sim a gente pensar em liberar para
para o treino novamente, né? Perfeito. Só para o pessoal que está em casa, o gastrocnêmio é um músculo Ui, que está na perdão. panturrilha. É a nossa viu? batata da perna. A batata da perna é a Famosa lesão batata da do perna. Neymar. É Verdade. importante, pessoal que às vezes não sabe. Então, ficar na ponta do pé é uma boa Um boa bom forma de indicativo. examinar, um bom indicativo de que ele teve uma lesão nesse grupo muscular. Isso, Não é dói. isso? Dói porque eu tive, dói. Dói manter. Olha, esse relato é importante. O exame de imagem ajuda nesse primeiro momento? Sim, o exame de imagem hoje é preconizado nas primeiras dias após a lesão, para poder pegar justamente esse processo inflamatório momentâneo, que dá uma melhor gratificação tanto do tamanho da lesão que teve. Aí temos diversas classificações, tipo a de Neymar hoje é grau 2, que pegou até cerca de 10% do secção transverso da musculatura. Um dos parâmetros, por exemplo. Antigamente já tínhamos 1, 2 e 3, hoje temos de 0, que seria aquela pré-lesão, seria o paciente que talvez tenha uma leve inflamação local, mas sem queixa clínica nenhuma. Seria tipo um estiramento, assim, a fibra Não, estirou. antes ou disso. não? Não, nem Antes do estirou. estiramento. Antes disso, Entendi. uma leve edema local, mas sem queixa clínica nenhuma. Perfeito. É aquele Tipo um músculo. excesso de fadiga, assim. Exato. É aquele músculo que, pela imagem, está dando sinal Uhum. que vai lesionar. Até o grau 4, que seria a ruptura completa, inclusive da fáscia muscular. É Perfeito. importante o exame de imagem porque isso tudo determina qual que vai, não só como é que é o tratamento, mas o período de recuperação do atleta também. A previsão de retorno à sua prática esportiva, que no meio de alta performance é altamente demandado, saber quando é que ele vai retornar aos campos. Se eu posso contar com esse atleta no restante da temporada ou é somente algo no ano que vem. Perfeito. Que é, por exemplo, o Rodrigo, que teve uma lesão agora e teve processo cirúrgico. Já sabe-se que ele é só no ano que vem. A lesão de LCA, por exemplo, varia de 6 até 8 meses para retorno à prática esportiva. Não é nem voltar a participar de uma partida de futebol. É retorno à prática esportiva de jogar bola. Veja, isso aí, a ressonância determina muito a programação do atleta. E A primeira escolha vai ser a ressonância? Não? pensando na lesão, sim. Pensando em uma lesão já, tipo, tive aquela fisgada. Aquele jogador que tá correndo, deu a corrida e botou aquela mão atrás da coxa. Tradicional. Tradicional, que saiu bacana. Ou Tradicional. aquele jogador que foi para a linha de campo de Neymar, que ficou passando gelzinho para poder aliviar a dor e ele retomar. Ali é a primeira escolha. Preventivamente, tem outros métodos. Muito usado seria o time scan. É bastante usado nos times de futebol, que ele mapeia, baseado no calor local, todo esse processo inflamatório, ele gera um calor local. E é um método utilizado em que você consegue gratificar naquele atleta os lugares, musculaturas estão mais vermelhas, você tem um processo calor, processo inflamatório, e você percebe, ó, esse músculo está perto de lesar. Vamos dar um descanso para ele, ou vamos iniciar o tratamento fisioterápico focado para que ele se recupere. Então nós temos exames focados naquela lesão já estabelecida e exames preventivos. Você faz de rotina para saber qual atleta está mais desgastado ou não. Entendi. Então, na lesão, naquele ato ali, na ocorrência, a ressonância é algo a ser considerado até para poder prever o prognóstico dele de tempo de recuperação e até determinar se seria algo cirúrgico ou não. Podemos afirmar isso? Sem dúvida. Sem dúvida, né? A cirurgia, em caso cirúrgico, quando tem essa rotura, que eu acredito que seja a partir do nível 3, 4, ou seria só no 4, quando tem a ruptura total? A indicação clássica, pensei mais no 4. No 4, No né? 4. E essa E intervenção depende muito cirúrgica... também do que ele lesou. Lesão de LCA, sempre cirúrgico. Rompeu o muscular. Ele rompeu na sua origem, no ventre muscular, lesão miotendina ou na inserção do tendão no osso. Isso tudo influencia muitos também. Geralmente as lesões de ventre musculares, ou na sua origem, tende a se optar por tratamento cirúrgico nas lesões mais graves. Tipo aqui Rodrigo teve, que foi uma lesão de grau 4, e Estevão só não se optou por tratamento cirúrgico, outra lesão recente também, de um jogador que ia para a Copa e foi cortado, só por causa da idade.
que por ele ser novo, pensaram muito assim que talvez tinha uma alta Tentar chance de conservador, né? conservador, Uhum. mas não seria cirúrgico também. E a cirurgia, optando-se pela intervenção cirúrgica, quanto mais precoce, melhor? Ou essa questão do tempo? Pense na questão da cirurgia, pense assim, quanto mais precoce, resolver o problema melhor. Você inicia o Perfeito. processo de fisioterapia e tudo mais. Somente no LCA, aí são as particularidades da lesão. Do LCA, por exemplo, nós temos a gente espera pelo menos um período de 2 semanas, no mínimo, para poder recuperar, não recuperar a lesão. Geralmente a lesão ela não vem isolada. Uhum. Cerca de quase metade das lesões agudas de LCA tem uma lesão de menisco associado, e boa parte delas tem lesão de cápsula articular isolada também. Sim. As cirurgias de LCA, hoje, a maioria são, quase 100% são feitas por via artroscópica, em que você coloca cirurgia, você tem acessos portais, você fica injetando água o tempo todo dentro do joelho, uma pressão positiva, ou seja, lá dentro é uma pressão grande de água. Na ruptura do LCA, geralmente tem uma lesão capsular também, em que perde a integridade da cápsula do joelho para a musculatura da panturrilha, pelo gastrocnêmio. Então, se operar um LCA antes dessa cápsula cicatrizar, você vai, por pressão positiva, você tem alta chance de estar jogando a água dentro da panturrilha dessa pessoa e levar ela a um outro problema, uma outra lesão. Depende da lesão. De LCA, por exemplo, a gente espera umas 2 semanas, pelo menos, para cicatrizar a cápsula, para que ela consiga suportar a cirurgia. Perfeito. Então vai depender, vai ser avaliado no caso concreto. Caso concreto. É isso? E nesse caso, na fisioterapia, no pós-cirúrgico, agora considerando um pouco mais para frente, como que ela faz a sua intervenção, como que é a abordagem? Na verdade, a gente faria nos dois, né? No pré também é interessante, porque isso que eu comentei da perda de força, a gente tenta minimizar essa perda. Então, é como se eu deixasse um pouquinho mais forte o atleta, ou tentasse minimizar essa perda de força para que ele vá e não perca tanto no pós-cirúrgico. Então, às vezes a gente tem esse acesso, às vezes não, né? Às vezes chega só no pós, mas se for possível, vale a pena tentar essa manutenção. E no pós, aos poucos, né? Vamos trabalhando processo analgésico. Aí, se for um atleta, né, profissional, tem que depois, né, ir conversando até com o próprio, o pessoal, né, da área técnica, para que a gente vá pensando, né, nas demandas que são necessárias, as melhoras das capacidades. Então, eu preciso estimular o meu músculo. A gente tem que lembrar que o músculo da coxa anterior, ele é um músculo forte, o músculo posterior é um músculo de velocidade. Então, se eu não der estímulos que ele tenha essa percepção, eu não vou ter um equilíbrio dessa musculatura que é necessária para estabilizar, né, o membro inferior e assim ser utilizado na demanda. Então, não é só o joelho que a gente trabalha a coxa, a gente trabalha a panturrilha, a gente trabalha musculatura anterior aqui na região da canela. Então, assim, não é só o joelho, tem que trabalhar como um todo, trabalhar equilíbrio, tem que trabalhar, assim, é uma somatória, mas claro, vamos utilizando o reparo tecidual, né? Então, sair da fase de inflamação, a fase que a gente começa a botar carga, e aí vendo como é que o atleta responde. E outra, se é um atleta profissional, às vezes o fisioterapeuta, né, a parte médica, pede-se para acelerar. Então, existe protocolo de acelerar. Em vez de 6, a gente baixa para 4. Posso garantir que não vai dar uma reincidência? Não posso. Mas, né, é aquele peso de, se ele ficar muito tempo parado, é prejuízo para o time, é prejuízo para o patrocinador, então tudo é pesado. É aquela velha história assim, de alta performance. Alta performance. Alta performance, literalmente em suma, daquele, exige-se o máximo, porque possível, tanto por questão financeira, de patrocinador, exigência de clube, retorno ao esporte, da própria torcida também, que quer torcida, né? quer que ele volte só tá lá rápido. na área médica, não sai da área médica. A paixão nacional tem esse condão, né? Tem. Te amo, te odeio, essa dicotomia. Exatamente. Bom, a gente começa então a entender um pouco o que aconteceu com o Neymar Júnior, né? Diante do que vocês estão trazendo, e essa lesão dele na panturrilha, doutor Diego. O que você acha? O Neymar Júnior entra em campo, joga? Então, falar do Neymar é sempre complicado. Porque ele é um jogador assim, excepcional, Sim. fora da curva.
Na questão de habilidade técnica, já tem gente já que fala que pós-Pelé ele é melhor que teve, assim. E em questões de recorde de gols, eu não me recordo agora, não me recordo, mas eu acho que ele está atrás somente de Pelé, Sim. na seleção brasileira. Então, assim, e é um jogador que ele carrega uma paixão nacional de futebol e uma paixão de torcedor para ele. Para ele também. De onde é que ele vai, ele carrega uma legião de fãs, diria assim. E no retorno dele, não só dele, como diversos atletas, que nem falamos, tem a questão genética. Influencia desde gente que recupera mais rápido, gente que demora mais, gente que tem os perfis diferentes de fibras, que é tipo 1, tipo A e tipo misto, que varia de pessoa para pessoa. E dentro do próprio futebol, isso influencia qual posição de campo ele vai jogar. Só fazendo um adendo, em outros países, por exemplo, tipo Estados Unidos e a China, um dos motivos deles serem potências olímpicas é que eles avaliam desde cedo, na criança, adolescente, qual perfil de fibra que ele tem e já direciona esse futuro atleta para aquele esporte em que, em teoria, ele terá mais sucesso. Isso tudo influencia, inclusive, na recuperação e qualquer tipo de lesão. O Neymar, ele tem porque pesa ele a idade, 34 anos de idade, não é a idade não é mais novo para o meio esportivo de alta performance do futebol. São históricos, são quase 50 lesões, mais de 5 cirurgias, se não me engano. E o pós-campo, ele foi um jogador midiático em cima e, digamos assim, nas famas, baladeiro. Tanto que volta e meia se vê reportagem de Neymar em noitadas segurando um copo suspeito. Ninguém dá pra afinar o que tem ali, se é suco ou se não é. Se é bebida É alcoólica. um Não é. copo. É um copo, alguma coisa. Mas, um líquido. mas enquanto outros jogadores machucados ou não estão em casa dormindo, ele tá na noite se divertindo. Isso, de certa forma, influencia e cobra um preço a curto e a longo prazo. Mas focando na lesão agora, tive desse histórico próprio dele, de que 34 anos de idade, já diversas lesões, algumas graves. Então, na lesão dele, assim, a gente fica na expectativa, que nem o próprio Rodrigo Dasmar falou, que na expectativa de que ele possa retomar pelo menos na fase final de grupos e possa colaborar no mata-mata. Mas é uma expectativa assim, que somente com o tempo poderá dizer. A lesão dele foi um pouco mais grave do que foi inicialmente diagnosticado. Agora é tratamento, focar em recuperação, fisioterapia e cruzar os dedos para que possa retornar. Vamos torcer, né? Essa situação dele é tão importante que tornou-se pauta nos principais jornais do mundo. Exatamente. Eu convido vocês a acompanharem agora uma matéria que passou no Globo sobre a situação do Neymar. Acompanha com a gente. Assunto, mais uma vez aqui, foi Neymar. Pela primeira vez, o técnico Carlo Ancelotti falou sobre a lesão mais grave do Neymar, mas deu boas notícias. Diz que o Neymar não vai ser cortado em hipótese alguma, que a previsão, a projeção da comissão técnica é utilizar ele até para o primeiro jogo do Mundial contra o Marrocos, se não der para o segundo contra o Haiti, e tentou tratar de uma forma mais leve, mais tranquila sobre essa polêmica, já que a CBF tinha informações desse problema mais grave na panturrilha direita do Neymar, e aí houve uma guerra de versões ali com o Santos. Nesse momento, o tema está aqui a cargo da CBF, o Neymar está treinando, tem intensificado esse treinamento, a expectativa é realmente que ele possa eventualmente até fazer um último teste ali contra o Egito, mas o Neymar, segundo o Ancelotti, não vai ser cortado, foi considerado na lista de 26 nomes desde o início, e isso não iria mudar com o agravamento da lesão, segundo o Carlo Ancelotti. Então, pessoal, essa a situação dos jogadores e toda pessoa que tem uma projeção social muito grande acaba chamando a atenção para aquele atleta de menor projeção, o atleta de final de semana, ou que às vezes não tem a intenção de seguir uma carreira atlética, né?
mas que quer simplesmente praticar o esporte e que às vezes se identifica, mas que não quer viver disso. Eu queria que vocês falassem os cuidados que esse atleta que está nos assistindo, os nossos acadêmicos que estão aí nas ligas acadêmicas, né, que são muito competitivos, tem a Copa FIP, tem os torneios, né, que elege algumas modalidades. Nós já tivemos torneios de vôlei, de peteca, de futebol de salão, e eles sempre são muito competitivos, né, os estudantes. E também aquele atleta que joga uma vez por semana, a pelada dele, que é sagrada. Eu queria que vocês trouxessem algumas orientações para que eles conseguissem reduzir a possibilidade de lesão, né? Quem acompanhou vai perceber que alguns fatores já podem ser controlados, né? Tem a questão genética, tem a questão do alongamento que você falou no pós, enfim, tem alguns pontos importantes, mas eu queria que vocês dessem uma direção para essa galera que não fez do esporte a sua profissão, né, a sua carreira, mas que está ali sempre nessa pegada recreativa ou mesmo como modalidade esportiva de atividade física. Ana? Ótimo. Bem, pensando então no atleta amador, vamos dizer assim, ou de fim de semana, né? Uma coisa que é importante a gente chamar a atenção quando a gente fala de a ser atleta, sabor ou não, é demanda e capacidade. Demanda é a intensidade do que você faz. Você pode fazer uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes, 6 vezes, enfim. E capacidade é a sua força, é a sua resistência. São um pouco das nossas capacidades físicas, né? A nossa capacidade também de recuperação. Então, a gente meio que tem que, como isso a gente não faz como um esporte, a gente acaba tendo que controlar isso. Porque quando um aumenta, eu me exponho mais a um risco. Então, se eu tenho uma alta demanda, né, muita intensidade de exercício, e não dou essa recuperação, não me preocupo com manutenção de força, resistência, flexibilidade, dormir, evitar hábitos saudáveis, enfim, tudo isso vai pesar na balança e vai te expor um pouco mais a risco de lesão. Então, isso é extremamente importante. Mas só isso? Não. Além disso, é importante que você faça alguma coisa que você goste. Porque quando você tem um componente comportamental associado na atividade, isso ajuda a você desenvolver a demanda, isso ajuda você a querer, né, estar bem para desenvolver aquela demanda, e aí você também consegue controlar isso, né? Porque, infelizmente, a gente tenta ser atleta, mas o nosso dia a dia, né, da maioria das pessoas, é muito corrido, não dá para ter um equilíbrio 100%. Mas, querendo ou não, estar jogando bola, jogando uma peteca, beach tênis, a gente tá sujeito, né, a se expondo a alguma lesão, porque tem traumas, eu posso tropeçar, eu posso, né, bater em outro atleta, eu posso na corrida acabar virando o pé, então tem muitas coisas que são incontroláveis, mas o que eu posso modificar é o quê? Então, trabalhar com força, dormir, se alimentar bem e fazer algo que gosta já equilibra bastante e ajuda a diminuir esses riscos de lesão. Para o atleta amador, tem muitas dicas que a gente pode falar, até porque também o próprio atleta amador de hoje é diferente de alguns anos atrás. Você mesmo citou, minha colega Ana citou assim, aquele atleta amador que só não vive do esporte, mas que praticamente vive o esporte, e para esse atleta eu vou ter que dar algumas orientações específicas para ele, e aquele atleta de final de semana. E vai na pelada mais por causa do churrasco do que pela pelada mesmo. Pela resenha, né? Exatamente. E vai ter lá alguém que vai pelo futebol. Pela competição. Pela competição. Né? O outro vai pelo social. O social, sim. E é aí tudo... bate de frente com o outro. Exatamente. E é tudo junto, misturado no bolo só. Então, mas suma geral, de suma, eu poderia dizer que a Ana já falou um dado importante. Eu focaria na questão de prevenir lesão ou não agravar a lesão dor. Seria a dor. A dor, ela foi feita para nos dizer que algo não está normal. Algo está errado. Esse é o marco da dor. Ela serve para nos dizer isso. Doeu. Algo não está normal, não está legal.
Então, você, atleta, que já percebe que tem uma parte do corpo doendo, alguma imprint que deu, correu um pouquinho mais na pelada, deu aquela puxada de leve, aquela na panturrilha posterior, pausa. Você tem que pausa, descansa um pouco, vê se a dor persistiu, não é, tá me interrompendo no jogo, pede para sair, eu vou ele sair, substituição. Não tente insistir antes que agrave mais a lesão. Ou se caso conseguiu jogar, não a negligencie. Procure um serviço de atendimento médico ou fisioterapêutico para poder avaliar o que seria melhor possível. Pensando de prevenção. Hoje tem muito que o sono é negociável. Hoje tem que dormir bem. Tanto não só para a questão de performance atlética, como para no dia a dia, para a gente estar disposto a poder aguentar o dia a dia, que hoje é muito, muito corrido. Temos que buscar sempre ter um sono de qualidade. Algumas coisas não conseguimos muito controlar, mas outras coisas nós temos a capacidade de controlar. Eu diria muito a questão, por exemplo, que é do dia a dia de hoje, focar naquele atleta amador, quer levar o celular para a cama na hora de dormir. O uso de telas. O uso de telas perto de dormir. Isso interfere diretamente na questão da qualidade do sono. Interfere diretamente no dia a dia. Às vezes você até consegue dormir, mas não tem aquele sono de qualidade. A famosa dormir. Eu até atendo bastante pacientes e eu faço 2 perguntas. Como é que é seu sono? Eu durmo bem, durmo bastante. Acorda cansado ou descansado? Acordo cansado. Sinal que não dormiu bem. É a famosa, exatamente, a famosa Foi reparador, né? Reparador. É a famosa higiene do sono. É importantíssimo, não só para o meio. Para quem quer atleta amador, eu diria para todo mundo. Para o atleta amador, tem até assim uma frase hoje e diz que quem esforça-se mais, o atleta amador ou não. Porque o atleta profissional, ele vive daquilo. O amador, apesar de todas as outras coisas do dia a dia, ele consegue arrumar um tempo para poder fazer aquilo que ele gosta, que ele ama. É importantíssimo. E pensar também na questão do futebol, a gente até citamos na questão da parte infantil, que é modalidades esportivas. O jogador de futebol profissional, ele não joga só bola. Ele tem treinos de musculação, ele tem treinos de outras habilidades, para que ele possa desenvolver de forma completa toda aquela atividade física. Acredite, você ter uma atividade de musculação 3 vezes por semana ajude bastante na prevenção de lesões, inclusive no futebol. Aquele jogador de final de semana, 3 vezes por semana, que faz musculação, ele tem maior força de explosão, recuperação, que é algo para poder ajudar na sua atividade. E preventivamente também, sim, na parte fisioterápica temos várias coisas que eu recomendaria para os atletas: fazer liberações faciais, sessões de alongamento, quiropraxia, assim, mobilidade. Influencia muito. Agora no frio mesmo, assim, extremamente importante aquecer, porque, né, a musculatura está mais contraída, né? Então a gente precisa mobilizar, precisa às vezes realmente dar uma alongadinha, mas não alonga demais, senão depois vai falhar. E a questão é até diferente. Uma coisa é alongar e outra coisa é aquecer. São coisas isso que eu diferentes. São coisas totalmente diferentes. O aquecimento é uma coisa, é preparar a musculatura para aquela atividade vir, atividade fim. Já dá o estímulo dela, já aumentar a sua vasodilatação, já mandar mais sangue, já dar uma recrutada nas fibras musculares para que ele possa entrar em campo, não entrar o famoso frio. Às vezes aqueles tapas que o pessoal dá assim, com esse intuito de aquecer. Porque, né, está tentando aumentar a vasodilatação ali no local. Então nós estamos falando de 3 coisas distintas, né? É importante deixar claro. A gente está falando de alongamento, aquecimento e mobilidade. São 3 processos distintos, correto? Isso. E aí a mobilidade e o alongamento são formas de aquecer. Olha só. São formas utilizadas para aquecimento. Bom, é importante deixar isso claro, né, para o atleta amador, né, e também para esse atleta de alta performance também, que além de trabalhar, ter uma rotina
de trabalho, ele ainda consegue encaixar aí no seu dia a dia a questão do esporte. E o Diego fala com muita propriedade, porque além de médico, professor, cientista, ele também é atleta do fisiculturismo. Subindo com as competições. Eu sou No ano crossfiteira, passado. então. Mas, Então, tem uma crossfiteira e um fisiculturista, olha Tá só, vendo só? entendeu? Além de profissionais, cientistas, pesquisadores, eles também encaixam dentro da rotina Rotina. essa Arruma- modalidade. Então, eles falam com conhecimento de causa, De causa. com propriedade. Exatamente. Não é isso, Diego? Então, o aquecimento ele é importante, É sim, importante. né? É importante. Independente da modalidade. Embora a gente estivesse falando de futebol, né? Toda atividade ele tem um aquecimento. Se você reparar, isso não se mostra na TV, mas os jogadores de futebol, antes de começarem a partida de futebol, eles vão ao campo, Uhum. fazem um pré-aquecimento, voltam para o vestiário e depois eles sobem. Uhum. Quando vai ser substituído, o que vai entrar em campo, ele fica 5 a 10 minutos fazendo um pré-aquecimento lá de fora de campo. Raramente, se não for por uma lesão do jogador que tem que sair de forma imediata, aí talvez ficar 5 minutos em campo para o time é muito prejudicial, que ele vai entrar frio, que ele fica frio em campo. Basquete, entre os intervalos, quem jogou pouco, fica lá arremessando Arremessando. cesta. Uhum. Exatamente. Jogador de tênis, quando tá descansando, eles não ficam muito sentados. Às vezes, volta e meia, eles ficam parados, em pé, batendo na bolinha. Todo esporte demanda um aquecimento do nadador. Eles vão para a água, ficam um tempo da água, depois eles pegam, saem e vai praticar. Assim, tudo tem um pré-aquecimento. Nada é de imediato. Até para você ficar parado, assim, você estava, né, ali movimentando, você parou, você desaquece. Sim. Então, e aí é prejudicial. Justo. Então, esse aquecimento ali é como se você estivesse mandando mais, aumentando o influxo de oxigênio, Isso. porque vai aumentar a Aumenta demanda, a demanda. não é isso? Por aquele agrupamento muscular ali, ele vai sequestrar mais, vai demandar mais substrato energético e também oxigênio, né? Você avisando o músculo que ele vai ser Ele vai Recrutado. trabalhar. que vai trabalhar. Ele vai ser escalado, né? Vai. É isso. Bom, pessoal, eu queria agora, a gente, né, infelizmente, vai chegando ao fim, né, o nosso bate-papo. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui e queria que vocês fizessem algumas considerações finais aí para o nosso ouvinte, para os nossos estudantes, para a nossa comunidade acadêmica, para a comunidade do entorno e também, claro, para a população, para a seleção brasileira, né, que logo mais vai estar entrando em campo e vamos torcer juntos, né? Acho que para além do favoritismo, para além das questões de preferência, né? É a seleção que representa o nosso país e que está aí correndo atrás dessa taça, né, do Hexa. E eu acho que como é um dever, né, como cidadão brasileiro, a gente torcer junto, para além das questões político-partidárias, para além das questões de favoritismo, né? Então, por favor. Futebol, você falando essa parte, eu digo que é o céu e o inferno, é o amor e o ódio. Aquele mesmo jogador que às vezes no jogo tá sendo xingado, vaiado. Se na sequência ele faz um gol, virou o melhor jogador da partida. Exatamente. Explode, né? Explode, essa emoção. É isso aí, o cara tá tipo assim, tira de campo, não, tinha que ficar em campo. Volta pro campo. A torcida, assim, tudo que envolve paixão envolve diferentes sentimentos, explosões, coisas muito momentâneas na época. Então, assim, inclusive muitos daqueles que falam que não importa, na época dá uma olhadinha, dá uma espiadinha, para poder acompanhar, até porque é uma questão social, assim. O futebol é o esporte mais amado, querido e praticado. E democrático, né? Democrático. Democrático. E na hora do jogo do Brasil ali, todo mundo. A gente brasileiro. para as atividades Atividades. justamente para torcer, né? A gente não tem aula na hora, o pessoal, às vezes, dependendo do trabalho, para ficar na frente da televisão. Se não for uma atividade, se não for trabalho de emergência, tipo a coisa da saúde, trânsito, assim, o pessoal dá aquela paradinha para poder ver o jogo, assim. Para os atletas, principalmente para os atletas amadores, eu diria assim, devemos sempre nos exercitar, praticar,
fazer aquilo que gosta. Para aqueles que demandam uma certa performance, eu diria que temos que ter uma performance, sempre buscar o nosso melhor, mas sempre avaliar a questão do contraponto, se aquela ou não é, digamos assim, é o nosso... essa é a nossa vida, digamos assim. Eu falei, o profissional, ele vive daquilo, ele recebe para aquilo. O amador, não. Ele arruma o tempo para poder fazer o que ele gosta. Então, muitas vezes, mais do que o profissional, ele tem que cuidar da sua saúde. Porque o atleta que ele machuca na sua atividade de final de semana, ele não para de fazer somente aquela atividade de semana, só aquela pelada. Muitas vezes interfere diariamente no seu trabalho laboral. Sim. Exato. Que é a sua fonte de renda principal e aquilo que sustenta. Então, digamos assim, esporte é saúde, mas devemos também procurar a nossa saúde, fazer as suas métricas recorrentes, variar estímulo, sentir dor, não negligencie, procure atendimento médico, fisioterapia, para poder ver o que é. Não tente dormir bem, não tente misturar esporte com bebida alcoólica, outras coisas. A gente vê que no final de semana às vezes leva a pessoas a ter lesões, tanto no esporte ou em corridas. Eu diria que se cuidar como um todo. Não é só calçar um tênis e correr, arrumar uma bola e chutar. Nós temos que estar bem para poder conseguir fazer aquilo. Perfeito. Ana? Não, eu acho que o Diego foi perfeito, assim, mas só complementando, assim, mais para a parte da físio, eu acho que ficar de olho nos sintomas. Então, né, fez o exercício, percebeu que não saiu bem, né, ainda tem algum incômodo, um incômodo na perna, no tornozelo, né, sentiu posterior de coxa, o que você sentiu de desconforto e tentar ver, né, porque às vezes, por mais que o exercício seja uma adaptação, né, seja microlesões que a gente chama, ainda assim, a gente tem que tomar cuidado para não sobrecarregar e virar uma lesão ruim que prejudique nossa vida em outros contextos, além da parte do atleta, né? Então, fique de olho, conheça seu corpo, é importante. Quer ser atleta? Não tem jeito, precisa modificar hábitos de vida, porque impacta demais. Então, é uma boa alimentação, é boa noite de sono, assim, é aquela regrinha, não tem jeito, né? É uma regrinha, mas que funciona. Precisou, procura, né, pelos profissionais de saúde que estão à disposição. E aí, aproveitando, né, aqui nós temos a fisioterapia na clínica acadêmica da AFIA. Estamos à disposição para a população que precisar, tiver alguma dúvida, né, pode nos procurar. Se você é mais jovem atleta, vem para a fisioterapia também, né? Vamos ser, no final do ano, provavelmente vestibular. A gente tem aqui no nosso curso atendimento a atletas, né? Nós temos esse contato direto tanto com atletas amadores quanto atletas profissionais. Então, se isso é a sua paixão, né? Além da parte esportiva, venha conhecer a gente e nós estamos de portas abertas para receber vocês. É isso aí. Convite feito. Agora, vamos junto, torcer aí pela seleção brasileira, tá certo? Deixamos aqui o nosso abraço, convidando vocês, como a Ana falou, para conhecer a nossa AFIA Clínica Acadêmica de Montes Claros, que tem fisioterapia, tem os fisioterapeutas lá atendendo de manhã, de tarde, de noite, tá certo? Você é atleta que precisa de acompanhamento, que precisa de avaliação, de assistência. Temos ortopedia também lá na clínica e seguimos aqui à disposição. Um grande abraço e até a próxima.